Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria, assim, né? De arquitetura multissensorial. Se resolva com você mesmo. Porque eu penso que a arquitetura ela tem que ter alma. Se ela não tem alma, ela é puramente estética e superficial. O objetivo final é entregar o apartamento, a casa para o cliente e falar: eu não quero sair daqui. E ela falou: nossa, Cintia, eu fiquei internada uma semana de Covid e foi horrível me tratar no hospital porque eu só olhava uma parede branca, não tinha nenhum quadro para remeter à natureza, um verde. Então nós somos parte da natureza. Essa visão que você está trazendo é a visão com base, com foco na experiência. Não tem problema ser parecido. É até interessante porque você cria uma característica. Mas aquilo tá ligado com as questões culturais da cidade. Dá pra gente fazer arquitetura social. É só você ser voluntário. Eu sou voluntário na Construide, às vezes. Se eu não vou, eu faço uma doação. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Sempre lembrando de agradecer aí os nossos patrocinadores. Sempre. Oió, Construções e Reformas, e R1 Automação, né? Trabalhando aí com casas inteligentes. Sempre com a gente aí, só agradecer. E lembrar vocês aí também de se inscrever no canal, ativar o sininho aí para estar recebendo mais conteúdo de qualidade aí, tá bom? E tá acompanhando a gente, para ajudar a gente, certo? Vamos lá, Du. Bora para mais um episódio. Hoje, nosso time aqui tá, né? Estamos só na parceria, né? Desfalcado. Tá desfalcado. Um abraço pro Dom, um abraço pro Carlão. Hoje não Exato. conseguiram comparecer. E hoje um episódio que promete, hein? Mais uma convidada ilustre. Exato. E que é um tema que eu acho que é de extrema importância e vai trazer muita perspectiva boa, muita mudança de paradigma, mudança de mindset, bem legal. Cíntia Duarte, arquiteta, designer de interiores, Boa. faz um trabalho aí excepcional que ela chama de arquitetura multissensorial, né? Baseado na essência humana. Um episódio que vai ser bem legal. Seja bem-vinda, Cíntia. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? Bom dia, boa noite a todos, né, que estão aí escutando e ouvindo a gente. Bom, eu sou a Cíntia Duarte, o escritório leva meu nome, né? Eu gosto de honrar muito as minhas origens e principalmente o nome da minha família. Por isso que eu escolhi esse nome. E a gente é focado bastante, né? Agora com o novo rebrand do meu escritório, focado na essência humana, a arquitetura em si. Sou formada, já tenho 5 anos, mas estou na área há 11. Então eu já vi muita coisa. Legal, muito boa. A gente tem muita história para contar. Eita, Tem muito babado, tem muita coisa. Agora. E a gente vai tratar bastante desse assunto, porque eu não vou ditar regra nenhuma, como eu estava falando antes da gente começar a gravar. Não vou ditar regra para nada, eu só vou trazer uma perspectiva diferente da arquitetura, né? Para que vocês possam sentir a arquitetura com alma, né? Não essa coisa superficial de forma e função, né? Citando mesmo Derru. Mas enfim, vamos responder as perguntas dos meninos aqui. Que bacana, bacana. Uma visão diferente, hein? Então vamos lá, Du. Legal. E para começar, como que você define arquitetura multissensorial? Para quem nunca olhou por essa perspectiva, não conhece o termo, como você define a arquitetura multissensorial? Olha, eu defino ela como os sentidos dos seres humanos. É basicamente para o ser humano centrado nela. E como que a gente percebe a arquitetura multissensorial? A gente vai ativar todos os sentidos, né? Um espaço bem edificado, um espaço que vai trazer luz e sombra, vai trazer temperatura, cor, vai trazer textura, vai trazer forma, vai trazer aroma. Esse ambiente vai transmitir para a gente uma sensação tão agradável que a gente vai centralizar a nossa mente em nós mesmos. Esse é o objetivo da arquitetura multissensorial. Vai além da forma e da função.
isso fica secundário, porque você resolve toda a base da essência humana. Quando você olha para isso, né, para o centro do ser humano, não tem mais nada, não precisa de mais nada. O restante é status quo. É além. Me veio só a palavra paz na minha cabeça, sabe? A gente, Exatamente. você vai chegar na sua casa e vai encontrar paz em tudo. Exatamente. E cada vez mais que eu me aprofundo nisso, através de várias técnicas, né? São vários estudos, várias pesquisas que eu fiz, que a gente faz no escritório. O objetivo final é entregar o apartamento, a casa para o cliente e falar: eu não quero sair daqui. Eu ouvi isso quinta-feira passada de um cliente. Legal. Eu voltei de viagem, ele: legal. Cíntia, eu não quero sair daqui. Eu não acredito que eu tenho que sair para trabalhar. Então, assim, isso, gente, é impagável. É impagável. São experiências que a gente oferece para o cliente que ele não vai ter em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, que aí a gente vai entrar no outro ponto, Sim. que a gente entra em espaços insalubres, espaços frios, espaços que nos remetem à desconexão, né? Que vai elevar o nível de insegurança que a gente sente naquele espaço. Espaços mal edificados podem, né, tem várias pesquisas, né, podem elevar até o nível de criminalidade. Então, uma arquitetura mal feita, não pensada no ser humano, ela pode causar um impacto muito grande na sociedade. Isso tem pesquisas que já comprovaram. Exatamente. Tem um engenheiro da NASA, se não me engano, que ele fez uma pesquisa com base nisso, eu não lembro o nome dele agora no momento. Mas, se vocês pesquisarem depois, né, quem estiver assistindo, tem um TED Talk que eu recomendo para todo mundo. Eu não vou saber falar o sobrenome dele, do arquiteto e designer londrino, Thomas Hatchwork, alguma coisa assim nesse sentido. E ele fala da arquitetura monótona, que nós, arquitetos, estamos edificando, construindo cidades monótonas. Reproduzindo, né? Exatamente, reproduzindo. E aí, quando a gente cria esse tipo de edifício, quando a gente cria essas edificações, a gente cria no ser humano estresse, depressão. A gente leva pessoas a se suicidarem por esses espaços serem tão ruins. Eles acabam com a nossa saúde. Você pode falar pra gente um exemplo, por exemplo, assim, de um espaço que leva uma pessoa a ter depressão, vai? Olha, Só para as uma pessoas característica, ter uma ideia, assim, vamos que- falar, por exemplo, hospitais. Quando você vai fazer um tratamento de câncer num hospital, se esse hospital não for humanizado, você leva muito mais tempo para se curar. E se você for curado, que você pode não sair de lá curado. Então tem muita essa questão. As mulheres que engravidam, que sempre optam pelo parto humanizado. Olha a palavra de novo. Por que humanizado? Porque quando você vai levar para a questão da industrialização ali dos hospitais, de vários partos ao mesmo tempo, vários médicos, e aquele lugar frio, com aquela luz branca, com aquela maca gelada, com aquele metal, o que acontece, os partos? A própria linguagem, a comunicação fria. Espaço, entendeu? Então, assim, não faz sentido, tá nascendo uma criança tá vindo ao mundo. Então, quando as mães que estão grávidas começam a pensar nisso, não, eu não quero que minha criança nasça num espaço ruim, né? E hoje a gente tem novos projetos de grandes arquitetos, inclusive do Márcio Kogan, se não me engano, que ele está fazendo um projeto, acho que aqui em São Paulo, junto com outros arquitetos, de um hospital humanizado com um jardim no centro dele, para que as pessoas vejam a vegetação através dos vidros. Né? Eu falei com uma parceira mais cedo, uma paisagista, e ela falou: nossa, Cíntia, eu fiquei internada uma semana de Covid e foi horrível me tratar no hospital porque eu só olhava uma parede branca, não tinha nenhum quadro para remeter à natureza, um verde. Então nós somos parte da natureza. É uma visão totalmente diferente de arquitetura. Sim. Eu nunca, acho que... Eu particularmente, eu tô muito feliz e você sabe disso. Eu venho buscando entender essa mudança de paradigma, podemos dizer, que é exatamente essa visão que você está trazendo, é a visão
com base e com foco na experiência. Que é algo que eu sinto muita falta disso no mercado. O mercado como um todo, e não só no mercado da construção civil, mas a sociedade como um todo, ela não enxerga e, por não enxergar, não valoriza a experiência. Trazendo para o nosso meio, né? Você faz o planejamento dos projetos pensando em qualquer coisa que seja menos a experiência. Exatamente. Pensa no financeiro, pensa em outras questões que não a experiência. Mas isso também faz parte. A gestão de um projeto, a gestão de uma obra, né? A gente faz também gestão de obras dos nossos clientes no escritório. Ela tem que ser uma experiência agradável para o cliente. Sim. Porque quando a gente vai tratar arquitetura com alma, né? A gente vai lidar com as questões financeiras, o custo do cliente. Então a gente vai priorizar algumas coisas. E aquilo vai fazer parte do dia a dia. Não é que tudo tem que ser bom, mas a gente vai priorizar. Então a gente sempre tem que trazer à tona para o cliente e falar, olha, essa decisão vai ser melhor para você, dentro do seu custo, e lá na frente não vai te fazer falta no seu ambiente, né? Na sua casa, no seu escritório, enfim. Então, isso a gente tem que trazer o arquiteto, né? O engenheiro, né? Mais o arquiteto, porque a gente lida muito com as questões psicológicas. A gente lida muito com o cliente, a gente pega toda a expectativa dele, todo o sonho dele para transformar num projeto e aquele projeto vir a ser construído. A gente tem que trazer ele para o centro e, ao mesmo tempo, a gente tem que levar o que ele precisa. Porque nem tudo que o cliente quer é bom para ele. Não é bom, gente. O cliente quer o que está na tendência, o que apareceu no Pinterest, o que a arquiteta mais seguida do Instagram está usando. Gente. E você tem que saber falar com ele para mostrar. Tem que ter essa conversa, essa humanização. E aí a questão da humanização, Cíntia, como eu faço isso? Né? Como que a gente faz a arquitetura sensorial? Ela tem alguns princípios, algumas bases, né? Como eu citei antes. Luz e sombra. Como que a gente faz isso na arquitetura? A gente faz isso através de iluminação natural. Primeira coisa, janelas. Projeto sem janela é insalubre. Você transforma... Uma planta não consegue viver. Sim. Num ambiente fechado, sem iluminação natural, sem ventilação. Você acha que uma planta não consegue sobreviver? Imagina a gente. Se não é tão ruim pra gente. Parece básico, né? É básico, mas a gente deixa de lado. Exato. Porque a gente está preocupado com só o custo, com o prazo. Não, gente. A gente tem que voltar à nossa essência. Por que a gente ficou doente em 2020 e 2021? Por que teve uma pandemia? Por que teve? Porque a gente só estava pensando em acelerar. Parecia uma rodinha do hamster. Né? Vamos demolir e construir. Demolir e construir. Não. A gente tem que voltar na essência, na base, na nossa base. Né? O que a gente precisa como ser humano, tá? É uma coisa natural, mas a gente tá respirando, não tá? A gente nem sente. Nosso cérebro já tá ali, né? Automático. Mas é natural. Se a gente respira um ar que não é puro, e aí o que acontece? Já começa por aí. Depois a gente entra na questão de temperatura. Arquiteto, pelo amor de Deus, presta atenção na região, no terreno, no apartamento que tá o seu cliente, localização. Temperatura geral, posição do sol. Hoje a gente tem um smartphone, tem tudo nele, né? Então, assim, não é difícil. Hoje a gente tem um monte de ferramenta e a gente usa para quê? Não é por falta de possibilidade, né? A gente usa para quê as ferramentas? Parece que é para piorar a nossa saúde mental, física e até espiritual, né? Só pior, a gente tá doente. Exato. E muito culpa disso é da arquitetura. E a arquitetura, gente, não tá só na edificação, né? Ela tá em todos os lugares. Ela tá na mobília, ela tá na nossa vestimenta. Pessoas desenharam. A gente fala muito do bem-estar, né? É. A gente até comentou sobre a parte da iluminação, né? Vai falar sobre o seu dia a dia, seu bem-estar, uma dor de cabeça, né? Um lugar para você relaxar, um lugar para você ler um livro, um lugar que você está mais ativo tem que estar mais atento. Exatamente. Tudo isso está envolvido no Entra bem-estar. também a forma. A forma é muito importante na arquitetura também. Ela não tá fora dessa arquitetura multissensorial, mas ela faz parte de um contexto. São várias características. Eu não posso eximir uma ou outra. Eu tenho que usar todas. Para novamente entrar na questão que ele falou. Experiência
do usuário. E, gente, experiência do usuário não é espaço instagramável. Esquece isso. Aí é o momento. Não é, colocar uma cor, lá um painel verde fake, de vegetação fake. Não é. Isso é uma polêmica. Sim, Tem que ser dito. A exatamente. complexidade é tamanha. É muito mais profundo que isso. A complexidade é tamanha. Se a gente for tentar definir aqui na cronologia o que seria a experiência, poderíamos dizer que a experiência é exatamente tudo aquilo que acontece enquanto você não está prestando atenção, enquanto você está no automático. Exatamente. Você se sente E essa é a complexidade. tão bem, mas você se sente tão bem no ambiente que você não percebe o quanto ele é agradável. A temperatura tá Exato. ótima, Iluminação, a iluminação entrou natural, você tá recebendo vitamina D, ventilação. a ventilação, você consegue respirar, seu pulmão tá trocando oxigênio, né? A sua visão tá agradável, todas as formas estão combinando, as cores são agradáveis, porque as cores também entram na psicologia, né? Sim. As cores interferem na nossa tomada de decisão. Sim, totalmente. A textura, né? Acho que é 70%? Não, o maior órgão do corpo é a pele, né? Então, você imagina, quando você pega num tecido natural, a diferença que você tem de toque, de afetividade que você lembra de um tecido sintético. Isso também é arquitetura. Cara, é muito profundo. Entendeu? Então, assim, todas as escolhas feitas lá no começo, quando o seu cliente entrou em contato com você, vão refletir lá na frente no resultado do seu projeto. Então, você tem que vasculhar seu cliente do avesso, entender ele, fazer pergunta. Sim, eu lembro. Enxergar e entender as entrelinhas. Eu lembro que a gente Aquilo que ele não soube expressar em palavras. Eu lembro que a gente teve um Dele, convidado sabe? que ele falava que fazia perguntas aleatórias, né? O Maurício, designer de interiores, fazia assim perguntas aleatórias do passado, onde o cliente respondia automático algumas coisas, ele falava, então ele tem alguma coisa, um carinho, um sentimento pelo vô, por exemplo, que tem aquela mobília, ele fala, então... Você tem interesse pelo outro ser humano, né? Quando a gente tá lidando, oferecendo um serviço que é o nosso serviço, de desenvolver um projeto, de criar uma casa, de fazer uma edificação, a gente tá fazendo para outro ser humano. Arquitetura, é o JP que fala isso, o JP Arquitetura fala. A gente tá prestando um serviço, entendeu? A gente tá servindo. A arquitetura é servir. Sim. Quando você para prestar atenção na profundidade disso, aí você consegue ligar todos os outros pontos. Fica muito mais fácil de você lidar com os problemas do dia a dia. Você consegue fazer perguntas muito mais tranquilas para o cliente descobrir a personalidade dele. Que livro que você leu da última vez? Qual que você mais gostou? Que podcast que você ouve? Né? Qual a sua música Exato. preferida? Né? Que lugar que você gosta de viajar com sua família? É isso que eu ia falar, que são perguntas Do dia a dia. do dia a dia. Como que a pessoa se sente? Quando eu te pergunto isso, o que você gosta de fazer no seu hobby preferido? E, por exemplo, eu falo pra você, eu gosto de... Mínima acolhida. Não sei, eu sei lá, eu gosto de ir pro interior, acender a fogueira e, sabe, e ler livro com a minha família. Exato. Você já vai desenhar um projeto já só com uma informação Aí, assim. você gosta de ir pro interior com a sua família. O que me lembra? Grama, me lembra cheiro de terra molhada, de chuva, madeira. Lembra aquele telhado colonial. Não aquela platibanda com telhado escondido. Uma porta de madeira entalhada. Me lembra aquelas pedras, né? Moledo na fachada da casa até chegar na porta. Uma varanda estendida. Isso que me lembra. Não me lembra uma casa de 44 milhões, com uma porta de pé direito duplo, gente. Não. Parando para pensar, acaba sendo a parte mais importante da construção do projeto. Exatamente. É você conhecer o seu cliente profundamente. Sim, exatamente. Mas você sabe que você falou uma coisa que eu acredito que revela uma outra deficiência nossa enquanto sociedade. Nossa. Que é a nossa capacidade de se fazer presente no momento presente. Sim. É muito difícil. Extremamente difícil. Para mim mesmo, eu tenho minhas crises de ansiedade. É pra gente enquanto sociedade, todos nós. Porque a gente tá recebendo, gente,
receber informação, ter informação na palma da mão, não quer dizer que é conhecimento. E conhecimento não quer dizer que é sabedoria. São coisas muito diferentes. Então, a gente precisa sempre estar atento. Qual é a nossa referência? Eu, como arquiteta, quais são as minhas referências como base? Isso não está ligado só com quem é arquiteto ou com quem é construtor. Não, está ligado com todas as pessoas que eu consumo conteúdo diariamente. As músicas que eu escuto, né? As pessoas com quem eu converso. Quem é meu grupo social, os lugares que eu frequento, os lugares que eu passo dirigindo, tudo isso interfere na minha produção criativa, né? Tudo interfere. Tudo interfere. Não é só, eu sigo, sei lá, uma arquiteta, fala uma arquiteta famosa, eu esqueci agora, brasileira. Duma. A Patrícia. Não, sigo a Patrícia e ela faz os projetos, o Art Nouveau, alguma coisa mais, né, meio rococó, os projetos dela, uma mistura de clássico. Tá, que mais? Entendeu? Tá faltando um pouco da essência na arquitetura, você Falta acha? profundidade. A gente tá no raso. Tá no raso. Tudo hoje é descartável. Relações são descartáveis, arquitetura é descartável, arquiteto é descartável, tudo é descartável. Aí, né, entra uma outra questão. Por que a gente tem demolido tantos prédios, tantas casas, tantas coisas? Pra construir novos, e daqui a pouco a gente vai demolir de novo. Pra construir novos. Por que a gente já não faz prédios e casas pra durarem 200, 500, 1000 anos? Pra contarem história depois. A gente acha mesmo que a gente aqui vai ficar só a gente aqui e não vai ter nova geração? A gente acha mesmo que a gente é único? Que tudo foi construído pra gente chegar até aqui? Olha, Cíntia, você tá construindo um triplex na minha cabeça. Exatamente, gente, ó. Eu tô aqui. Não é só sobre arquitetura. Tá alugando aqui um duplex na minha cabeça que eu tô Entendeu? viajando. Vai muito além disso. Exato. Muito além. Porque nós somos seres complexos, gente. Nós temos alma, a gente tem espírito. A gente só não é só físico. Se você ficar um dia na mata, você se conecta com a mata, você ouve todos os bichos passando. Que a gente faz parte. Falta isso nas pessoas. Somos pertencentes. A gente falta isso, entendeu? O básico, questionar. Básico. Trazer as questões. De onde vem a mesa que eu tô apoiando meu copo? De onde vem o vidro? Desconstruir. Entendeu? Volta, retrocede. Pra gente chegar agora, em 2023, as pirâmides do Egito foram construídas há 4.000 anos. Entendeu? Bloco. Você entendeu? O Coliseu há 2. Quem é a gente na fila do pão? Que arquitetura que a gente tá construindo aí? Sinceramente, arquitetura horrorosa. São poucos arquitetos que estão construindo coisa bonita hoje. Né? Não é só bonito no estético, na simetria, no visual. O que eu vejo, não sei se é um pouco polêmico, mas eu vejo muito padrão em algumas coisas. Não sei se você vai concordar comigo, mas como leigo, assim, Sim. se você for em residenciais, assim, de condomínios fechados, você vai ver muita semelhança, às vezes até, não querendo falar mal, mas assim, existe muito Ctrl-C e Ctrl-V, por exemplo. Vou fazer um condomínio aqui no Arujá e outro lá na outra ponta, vou replicar e mudar algumas coisinhas, sabe? Não sei se eu tô... Uma linha totalmente dispare do que é a experiência, que é o foco que nós começamos falando. Exatamente. Porque a experiência é individual, sempre. Eu acho que tem que ter um contexto cultural. Primeira coisa, tá? Não pode ser parecidos. Não tem problema. Eu fui a Paris há umas 2 semanas atrás e a cidade é parecida. Os prédios são parecidos, têm a mesma característica arquitetônica. Mas tem uma história por trás. Foi reurbanizado, né? Depois, né, da Revolução, enfim, teve várias questões sociais. E aí ela foi padronizada. Aí a gente entra em outra questão que é muito legal que as pessoas gostam. No custo de manutenção, na facilidade, né, de usar. Você cria um padrão ali estético, na funcionalidade. Ok, mas aquele contexto daquele bairro. Quando você sai daquele bairro e vai para um outro, é outro contexto. Por quê? Você tem relevo, terreno interfere, Sim. posição solar interfere. Exato. Entendeu? Temperatura. Tudo interfere. E as pessoas esquecem de olhar ao entorno.
Não tem problema o Alphaville ser igual. Só que o Alphaville, sei lá quantos tem lá, um é diferente do dois, porque um está no topo, o outro tá no vale. São arquiteturas diferentes. E é aí que entra a complexidade da arquitetura que o arquiteto tem que resolver. Sim. Entendeu? Aí ele resolve, peraí, uma casa em aclive é diferente de uma declive. Ah, a face sul, a face norte é diferente. A leste ou a oeste. Entendeu? Como que eu vou resolver a iluminação, ventilação? Como que eu vou resolver as questões básicas dessa arquitetura? Não tem problema ser parecido. É até interessante porque você cria uma característica. Mas aquilo tá ligado com as questões culturais da cidade? Vai contar uma história? Resolveu o problema do terreno? Resolveu o problema do programa de necessidades daquela família? Se você resolveu todo esse passo a passo que entra no partido arquitetônico, que todo arquiteto, estudante já passou por essa matéria, aí tá tudo certo. O que é para ser similar? Porque você cria um contexto, né? Você troca experiências. Mas se você não resolveu isso? E aí me surgiu uma dúvida. Eu tenho várias. Pode perguntar. Qual que é eu vou colocar como um checklist, tá? Uhum. Mas nesse checklist, qual que é a prioridade da individualização do projeto? Isso no caso da personalização. É o cliente. Mas nesse checklist entre É o resolver cliente. problema É ele. de terreno, de É. todas as coisas. É virar ele do avesso, é sempre ele. É sempre ele. Porque ele pode ser um advogado, ele pode ser um médico, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um empreiteiro, mestre de obras, ele pode ser um Uber, ele pode ser qualquer coisa. Entendeu? Ele tem uma família que adora fazer festas. Não, ele tem uma família que adora ler no meio da fogueira, perto da fogueira. São pessoas diferentes, construções diferentes. É a experiência individual. É individual. A experiência sempre vai ser individual. Sempre vai ser individual. Então, o arquiteto tem que resolver todas as questões arquitetônicas obrigatoriamente. Depois ele entra com a experiência como indivíduo, como família. Porque vocês têm uma noção de como o arquiteto ele entra no íntimo da casa da pessoa? A gente sabe o lado que o casal dorme, de cada cama, da cama. O travesseiro que é de cada um. O cofre dele. Até a gente entregar tudo, a gente sabe senha da fechadura eletrônica. Então, assim, é muito íntimo pra gente tratar com superficialidade. É muito íntimo. E a nova geração tá vindo, não entendeu isso ainda. Não entendeu. Por quê? Porque a geração mais antiga, que é a minha, e vai mais um pouco pra trás, não explicou. Porque também não entendeu. E tá replicando sem entendimento. Não, mas a gente tem que parar esse ciclo vicioso. Sim. Tem que questionar. Por que a gente tá replicando essa arquitetura? Por que Oscar Niemeyer fez Brasília, fez todas as construções dele daquele jeito? Há 70 anos. Não foi ontem. Ele morreu em 2012. Já tem 11 anos que ele morreu. O ano que eu entrei na faculdade, ele faleceu. Ele já foi, gente. A gente precisa de novos. E a gente precisa incentivar a galera. E não a ficar replicando baboseira. Não a ficar criando tendência, trend de Reels, sei lá o quê. Não, gente. Isso é legal, isso passa. Vai vir uma nova rede social depois. Vai vir outra. E vai criar mais estresse, vai criar mais ansiedade, mais distúrbio mental. Por uma coisa superficial. Talvez até novas formas de comunicação. Exatamente. Até novas formas de comunicação. Sim, com esse avanço de tecnologia como que tá hoje em dia. Com certeza. Então é muito importante a gente pensar a arquitetura como ela é multidisciplinar. Sim. Ela é multidisciplinar. Logo na faculdade a gente recebe um monte de matéria que a gente nem imaginava que a gente ia passar. Até cálculo estrutural. Urbanismo. Só aí dá pra gente já ter uma noção. Opa, peraí, por que ela é multi? Aí a gente vai no nicho, em que a gente mais gosta. Peraí, eu vou lidar com o ser humano. O ser humano é multi também. Uma hora você pensou uma coisa, você decidiu uma coisa, no outro dia você já pensa outra coisa, você já decidiu outra. Que é natural. A gente tem um cérebro que tá pensando. A gente muda de opinião. Sim. Isso não é errado.
Pelo contrário, isso quer dizer que você tá super saudável. Sim. Que você é um ser vivo pensante. Isso é que nos difere a gente do restante dos animais. Se a gente não tá pensando, quer dizer o quê? Tô errado. Entendeu? Deixa eu te perguntar, eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Você falou Pode sobre falar. essa parte de pesquisa. Não sei se você pode falar. Eu só queria saber como que é feita essas pesquisas da arquitetura multissensorial. As Se dá para pesquisas. falar um pouco, sei lá, o básico dessa parte mais técnica, que eu fiquei curioso. Como que você Olha, como que a gente faz? Primeiro a gente usa as que a gente tem, né, à mão, que são as temperaturas que a gente usa no ambiente. Primeiro a gente tem que entender que cidade que a gente tá. A gente tá na cidade que muda de temperatura o tempo todo. Uma temperatura ambiente que todo mundo é mais agradável para todos é 22 graus, até 24 graus, de 20 a 24 graus. Então, como que a gente resolve, por exemplo, uma parede muito fina? A gente ou engrossa ela ou coloca mobília. A gente já reduz a incidência do sol, né, nesse ambiente, porque a gente criou barreiras. Sim. Então a gente vai resolvendo esses problemas. Outra questão de textura. A gente coloca texturas das coisas na madeira, né, na hora que você apoia alguma coisa. A gente evita colocar metal em lugar que você sempre vai tocar a pele, né? Então são várias. Os materiais, eles são muito importantes, principalmente em interiores, porque as pessoas estão tocando o tempo todo. Então é o tecido da roupa de cama, a cabeceira, é o sofá que você senta, que não pode arranhar a sua roupa, a sua pele, né? Tem que ser uma coisa confortável, que você possa se jogar para ver uma TV, para ver um jogo de futebol. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E nesse aspecto, né, não ditando regra, mas eu opto sempre para as coisas naturais, materiais naturais. É outra experiência. O toque é aquela coisa acetinada, sabe? Geralmente o natural é assim. Parece que você se conecta com o processo daquela peça. Sim. É diferente do sintético, né? Então, assim, sempre optar por materiais naturais. Isso já é um primeiro passo para uma arquitetura multissensorial. Depois disso, a gente vai trabalhar a iluminação natural, né? Sempre oriente o cliente a ter bastante janela. Janelas grandes, né? Janelas que dão visibilidade, assim, para a entrada de luz, tá? Aí entra outra questão que a gente sempre tem um problema em São Paulo, que é a segurança. Então, aí você tem que ser criativo. Tem vários tipos de janela que entra iluminação e não fica, né, tão suscetível. Então, a gente tem que ir atrás, tem que pesquisar, né? Então, a gente tem bastante disso. Que teve muito em alta um tempo atrás, é o cimento queimado. Agora a gente está mudando um pouco essa textura para outra cor. Sim. Outra coisa que a gente pode aplicar diretamente são as cores, né? Então, na psicologia das cores, a gente tem várias cores que vão remeter a alguma coisa. Por que os restaurantes usam o laranja, o amarelo e o vermelho, né? Que chama fome? Exato, sim. Mas, por exemplo, o laranja, ele tá ligado ali com o otimismo, com aquela questão acelerada, né? Então, ele vai ali chamar a sua atenção. Pera, eu tenho que fazer alguma coisa, ele vai te deixar ativo. Muitas startups, se vocês prestarem atenção, tem um logo laranja. Que Por conta interessante. disso. Tá ligado ao criativo, o laranja. Tá? Então, tem essas questões, né? Aí a gente tem o azul é serenidade, né? É tranquilidade. Então, aí a gente tem o verde, né? O verde, ele vai te trazer um bem-estar ainda maior. Por quê? Porque ele diretamente te lembra afetivamente da natureza. A natureza é verde, praticamente, né? A mata é verde. A gente lembra disso, né? Então, tem essa conexão. Então, quando você começa a usar esses aspectos, você já vai mudando a experiência do cliente. Né? Ai, Cíntia, meu cliente não tem budget. Tem opções. Uma tinta não é caro. Dá para usar uma cor diferente. Eu gosto muito de usar azul nos meus projetos, porque ele cria equilíbrio, né? Traz aquela serenidade e depois eu entro com a cor caramelo, a cor mais, né? Essas cores mais aconchegantes e a luz mais amarelo. Né? Porque geralmente o cliente vai estar ligando essa luz que horário? À noite. Tá chegando no Ele trabalho. não vai ligar durante o dia. Até porque se eu pensei na janela grande para ele, ele vai ter luz natural.
O que eu resolvo com isso? Eficiência energética. E não liga o ar-condicionado toda hora. Né? Não acende a luz durante o dia. Eu resolvo outras coisas. Você entende? Quando a gente resolve uma questão, a gente já resolveu outras também? Sendo bem pensada? Sim. Então é isso. Então a gente tem que levar em consideração. A gente já resolveu a função. Quando a gente vai na base da essência, a gente resolve a função. Se a gente foca na função, né? Foca no sintético e o restante. Sabe, precedente para doenças das pessoas. Doença física e mental. Falei que ia ser especial. Eu tô com um triplex na minha cabeça. Eu tenho duas curiosidades. Pode perguntar. Uma de maneira mercadológica. Uma de maneira mercadológica e outra de maneira mais personalizada, mais da vertente do seu trabalho, do seu escritório. Você chega a fazer uma verificação do perfil do cliente, se ele é visual, sinestésico, auditivo, para você não só levar isso em conta, mas também incluir nos seus projetos? Uma das minhas pesquisas durante a pandemia, né, como psicologia, enquanto eu estava fazendo uma pós de arquitetura comercial, que me abriu a mente sobre cor e psicologia das cores, foi os temperamentos, né? Então, a gente tem o colérico, eu sou uma pessoa colérica, a gente tem o sanguíneo, a gente tem o fleumático e a gente tem o melancólico. Esses termos foram para mim, eu já conhecia esses outros, né, do sinestésico e tudo mais, do visual. Esses ainda foram mais profundos. Por quê? Porque quase todos nós somos visuais. Sim. Sinestésicos a gente é quando alguma coisa, né, toca na gente ou quando a gente toca em algo. Então, todo mundo tem. Agora, o temperamento, ele vai direto na personalidade da pessoa. Por quê? Porque uma pessoa que é sanguínea, ela não vai conseguir focar muito tempo. E ela é a pessoa que chega no ambiente e ela alegra todo mundo, é a pessoa autoastral, sabe? Então, e aí ela vai movimentar todo aquele ambiente, né? O fleumático é aquela pessoa calma, né? Ele é do elemento água. Então, ele ali, na paz dele, ele vai fazendo, você não pode pressionar muito, ele faz, né? Muito bem feito ali, mas se ele vier à tona, é igual uma tempestade, né? É igual um tsunami. Na hora que ele coloca pra fora, só que é uma pessoa tranquila. Aí vem toda a carga. Exato. O colérico é o líder, ele é o energético, mas é aquele energético ali focado em resultado, e ele gosta de número, ele gosta de... Ele é assim, ele é líder. E aí o comparativo ao tubarão. Exato. E tem o melancólico, que é aquela pessoa que ela já é mais afetuosa, ela já é mais apegada a todos, ela é mais sensível. E por ela ser mais sensível, se você usar uma palavra diferente com ela, um tom diferente de voz com ela, ela vai captar de um jeito diferente. E ela vai se fechar. Ela tem mais aquele sintoma mais depressivo, entendeu? Tá muito mais ligada, muito mais conectada à experiência. Exato. Esse cliente é o mais difícil, junto com o fleumático, de você atingir uma experiência única. O fleumático, por quê? Porque ele é cético. Dificilmente ele vai falar o feedback dele. E o melancólico você vai ver na cara dele. Que ele não gostou, ou que ele gostou. O sanguíneo é aquele cara que tá tudo bem, tudo maravilhoso, vamos resolver. E o colérico já vai mandar. Falar, tá bom, tá legal. Mas dá pra melhorar, né? Então, são situações diferentes. E uma coisa que é muito importante, gente. O arquiteto, nossa profissão, ela é muito delicada, né? A gente lida com o psicológico da pessoa, mas a gente também tem a técnica. A gente tem que resolver a técnica. E ali, quando o cliente começa a dominar a situação, você vai ter que entrar com a técnica. E esse é um dos pontos que eu uso com alguns clientes. Se ele tá sendo cético comigo, tá me questionando, peraí, então eu vou entrar com a técnica. Porque com a parte psicológica que não foi, aí eu uso mais o meu lado colérico. Entendeu? Então, a gente tem que se conhecer, saber os nossos limites, pra gente conseguir lidar com o cliente. Exato. E saber os limites dele. Como que a gente sabe isso? Se relacionando. Eu ainda incluo algo aí.
sem que ele mesmo saiba os próprios limites. Exatamente. Sabe aquele cliente que, vamos supor, você tem um horário de atendimento. Você tem um horário de atendimento e o cliente só vai te mandar mensagem às 10 da noite. Ele sabe do seu horário de atendimento, mas Tem ele vai te muito mandar. cliente assim. Ele vai te mandar. Você sabe por que que ele tá fazendo isso? Porque ele quer se sentir especial. E uma vez que você manda uma mensagem pra ele e fala: Oi, tudo bem? Eu tô com a minha família agora, mas eu vou te atender. Tá acontecendo alguma coisa muito importante? A gente pode adiar pra amanhã? Ai, desculpa. Ele vai entender. Mas o que que você fez? Você trouxe pra perto. Você já acolheu para depois. Gostei dessa dica. Você entendeu? Então, assim, Já acolheu para a depois. gente vai aprender. Os clientes nos ensinam muito, gente. E cliente, eu sempre Até o falo que formato do feedback. o cliente é um relacionamento longo, né? Um arquiteto fica 1 ano com o cliente. Desde o projeto lá da primeira comunicação, Exato. solicitando um orçamento, uma reunião, até a entrega da obra, pós-obra. E aí eu trago ainda uma complexidade um pouquinho maior. Ele futuramente vai ser o seu primeiro captador de novos clientes. Gente, isso aí entra na máxima, né? Um cliente bem atendido, ele vai te trazer dos clientes, não importa o tempo, e você fideliza. Não importa o tempo. É isso. Fideliza, e aí o que para mim é mais importante ainda é receber o feedback de que eu consegui atingir meu objetivo inicial. Eu consegui criar nele uma experiência que ele não vai ter em outro lugar. Esse é o ponto, na minha concepção como arquiteto. Sim. Ele não vai ter outro lugar. Ele pode contratar outros arquitetos. Ele pode ir onde ele quiser. Não vai ser igual comigo. Eu tenho certeza disso. E eu falo pra eles. Eu falo. Até porque, muito provavelmente, em algum momento, nem ele sabe da individualização dele e do quão necessário para ele era essa personalização dessa maneira profunda como você trabalha. Muitos deles não sabem. E, gente, eles não precisam saber. A gente precisa saber. A gente precisa saber. Agora, Pra gente é muito melhor. Entendeu? agora a outra pergunta que eu tinha, que eu falei que era mais mercadológica. Não sei se você consegue me dizer, mas você tem noção do mercado, se o mercado, os arquitetos enxergam a importância deles e a profundidade que o trabalho deles tem nesse processo? Porque isso é muito nítido, que você tem total clareza da sua importância no processo, da sua importância para o cliente, da sua importância mercadológica, da sua importância no todo. Você está sempre preocupada com o todo. E aí você enxerga o macro e enxerga a sua parte de, como eu vou fazer minha parte para que o fluxo continue de maneira perfeita, de maneira correta, como tem que ser. Você acha que, de maneira geral, os arquitetos entendem essa profundidade do papel deles e da importância deles? Se é que você consegue... Olha, são poucos que eu consigo ter uma conversa profunda sobre isso. São poucos. Eu não posso falar da grande maioria. Mas dá pra gente ter uma noção pelas edificações que estão sendo construídas. Aí você me responde essa pergunta. Você acha que os prédios que estão sendo levantados são agradáveis? Eu não acho. Isso é a resposta. Porque se a gente não está construindo uma arquitetura agradável, que conecta, que traz pessoas, que vai ali mexer com o social, que vai mexer ali com a comunidade, que vai fazer com que essas pessoas se integrem, né? Porque é integração que a gente está falando também. Então a gente não atingiu um resultado bom. Pelo contrário, a gente afasta. Pode prestar atenção. Tem estudos que falam que as áreas de edificações, isso em todas as cidades do mundo, porque elas estão cada vez mais iguais, tá? Nova York, até uma parte de Paris, né? A construção moderna, Londres, todos os prédios são espelhados. E aí são centros econômicos. Funcionam das 9 às 6.
O que acontece depois das 6? O que falta? Segurança. O que aumenta? Criminalidade. O que acontece? As pessoas se afastam. E aí? Aquilo é útil para a sociedade? Você resolveu um problema? Ou você só pensou no custo, no lucro, em criar alguma coisa, bonita, que vai espelhar? Espelhar o quê? Você só vai criar ilha de calor, que vai afetar ali aquela região, que ninguém vai suportar ficar perto. Você só criou problema. Só criou problema. Mas é porque o meu cliente, investidor, que falou que... Você é o arquiteto. Ele não sabe. Que entra aquele ponto da técnica. Presta atenção numa coisa. Se o cliente contrata um arquiteto, ele tá abrindo mão de um conhecimento, abrindo mão de um tempo que ele perderia para contratar uma pessoa que vai resolver o problema dele. Se ele tá contratando, ele quer dizer o quê? Eu confio em você, toma as decisões. Só passa para mim o que eu preciso tomar de decisão. Isso é o papel do cliente. E o cliente manda... Só aqui no Brasil. O cliente tem razão. Não. Nem sempre. Sentiu meu cliente não seguir... Demite. Você não vai perder nada. Demite. Vou pagar 10% da multa. Você quer pagar 10% da multa ou construir uma coisa que você não acredita? Ou fazer algo que vai dar dor de cabeça pra você? Porque tem muita gente oportunista. Eu passei por um processo desse em 2019, 2020. Um cliente que não seguia minha orientação. E como que eu foi? abri mão. Esse dinheiro que você tem pra me pagar, eu tô indo embora. Pega e contrata outra pessoa. Eu não aguento mais. Não segue minhas orientações. Pra quê? Se eu fui contratada é porque ele não tem capacidade técnica e nem intuitiva de fazer. Ele não vai sentar 5 anos na cadeira, e mais 2 de especialização, e mais 2 de pós, e vai ver. Não vai fazer. Não vai ficar a vida inteira estudando. Fora a experiência dia a dia. Do dia a dia. Fora a experiência obra. Você entendeu? Então, assim, é nossa responsabilidade. Tá feia a arquitetura. Tá, né? Então, bora fazer, arregaça as mangas. Bora estudar. Vamos desenhar. Tem muito arquiteto bom. Muito, 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 muito. Que é a questão de... Mais importante do que você enxergar o problema, você enxergar a solução. Tá pingando ali. Tá, mas isso eu já sabia. Qual a solução? Me diga, qual a solução? O que você pensa? Qual o caminho a seguir? Mas eu não sou responsável por isso. É nossa responsabilidade. Só no Brasil você vê isso? Você tem alguma experiência? Fora, eu fiz uma casa em 2021, fora no estado da Virgínia. Uma cliente que é brasileira, casada com um americano. Não tive problema nenhum. Mas você vê que é totalmente diferente essa cultura. Totalmente diferente. Por que acontece? Lá, e como em outros países, cada um no seu quadrado. O arquiteto faz arquitetura. Ele pode até fazer interiores. Mas vai ter um decorador. Quer decorar. Tem o engenheiro, tem o builder, que é o empreiteiro, né, a construtora, e tem as outras funções. Então, quando você nicha para fazer arquitetura residencial, você vai fazer arquitetura residencial. Você vai fazer até a marcenaria, escolher os móveis, natural, igual aqui. Como aqui a gente tem primeiro que a gente já tem uma correspondência das nossas classes, né? O CAL, o CREA, né? A ABD, tem várias, inúmeras, né? Misturam tudo isso. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se unir como classe e determinar a função de cada um e passar isso para o cliente. Se eu, como arquiteta de formação urbanista, fiz uma especialização em interiores, eu posso atuar nas duas profissões, né? Se eu não tenho formação de arquitetura, mas eu só tenho de interiores, eu só vou atuar em interiores. Se eu sou engenheira, eu só vou atuar como engenheira. Ponto. Acabou. Mas o que acontece? Polêmico. Vamos lá.
se abre a questão. Vamos falar de uma coisa, vamos trazer mais para trás. Vamos falar de ensino básico. Por que os arquitetos repetem as coisas dos outros? Porque lá no fundamental, na alfabetização, a gente só aprendeu a copiar, colar e decorar. A gente copiava, a professora de história escrevia história na lousa e a gente copiava. O professor de matemática era o único diferente que a gente tinha que fazer cálculo na mão. Literatura, a mesma coisa. Ninguém nos ensinou a questionar. Ninguém nos ensinou a falar, a pensar por si só. Por que que Romeu e Julieta morreram? Vamos supor, é uma história fictícia. Por quê? Entendeu? Ah, briga de família. Por que que eles brigaram? Não, só morreram por amor. Não, gente, a gente tem que questionar. É base, isso é base. Depois disso, o que que aconteceu? Fomos pro ensino médio. Aí a gente só aprendeu a fazer algebra, fazer um monte de conta e fazer mais algumas aulas de química, de física, para quê? Para entrar no mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? São manufaturados, linha de produção. E aí se criou as universidades. Ah, vamos abrir a universidade para todo mundo. Vamos. O mesmo pensamento, sem questionar. Só de reproduzir, só de reproduzir. Fomos para a universidade. Universidade criativa, de moda, de arquitetura, de engenharia. Todo mundo colocando lá. Ah, coloca o livro, referência de não sei quem. Vamos estudar Mies van der Rohe, vamos estudar Le Corbusier. Mas por que Le Corbusier inventou de fazer o minimalismo, gente? Coisa horrorosa. A primeira casa dele é horrorosa. É feia. A janela horizontal, casa horizontal com pilotis. Ah, não, eu prefiro Oscar Niemeyer. Mas vamos questionar por que ele fazia daquele jeito. Ele tinha verba para fazer o cálculo. O engenheiro dele fazia o cálculo, não era ele. Lúcio Costa, que fez Brasília. É estudar, é pesquisar. Só que nos ensinaram a repetir. Por quê? Fomos criados para uma reprodução de uma classe que nos domina. Então a gente precisa questionar tudo. É o que eu falei anteriormente. A arquitetura é para servir, não é? Sim. Servir o ser humano. Qualquer ser humano. Dá pra gente fazer arquitetura social. É só você ser voluntário. Eu sou voluntário na Construide, às vezes. Se eu não vou, eu faço uma doação. Se eu não faço doação por ali, eu faço doação por outros meios. Entendeu? Então, dá pra gente fazer, só que a gente tem que entender o porquê que a gente tá fazendo errado. Se a gente tá fazendo a educação errada, por que a gente tá fazendo? Porque os professores não deixavam a gente questionar desde a alfabetização. E nem eles sabiam. Isso que eu ia falar. Se questiona, eles não sabiam responder. Uhum. Então a gente tem que passar a questionar, mas não é só ficar no questionamento. É ir pra execução. É ir pra arregaçar as mangas. É resolver problema. Porque ficar só na teoria, atrás de uma tela, não vai resolver nada. E que fique claro que nós estamos falando de um questionamento de verdade, um questionamento com profundidade. Não a famosa militância, como se diz hoje, o lacramento, não é questionar por questionar. Questionar para enxergar, mais importante do que enxergar, para entender, e mais importante do que entender, contextualizar. Depois que eu enxerguei, entendi como eu vou usar isso, para quê, onde, quando, por quê. É nesse nível de profundidade que estamos falando de questionar. E cada um vai ter sua experiência de vida, gente. Eu tive minha experiência de vida diferente da de vocês, diferente das minhas colegas, né? Então, assim... Irmãos têm experiências de vida diferentes. Então... Gêmeos, inclusive, têm experiências de vida diferentes. Só que a gente tem um objetivo comum como arquitetos. Qual é o objetivo comum de um arquiteto? Dos arquitetos? Transformar espaços em habitações, em lugares agradáveis, não é? Esse é o objetivo comum. E tem várias ferramentas. Mas a gente precisa saber produzir. E saber produzir, a gente precisa ter base, ter referência. Entender quem é o ser humano na essência dele. Ou seja, o erro tá Tá antes. muito antes. Muito antes.
E a gente sempre esbarra nesse questionamento que é sobre a educação, né? Que a gente bate muito nessa tecla, né? Mas eu vou falar outra coisa. A universidade, ela não é obrigada, a universidade de arquitetura, de qualquer, não é obrigada a nada. Não é obrigada a nada. Vai de cada um ir atrás e fazer. Tem vários arquitetos. Charles Eames não era formado. A gente tem que ele ainda tá vivo, que ele fez o Museu de Guggenheim. Esqueci, Frank Gehry. É tudo autodidata. Foi atrás. São pessoas que questionavam? Então, é que a gente tem algumas questões antes de entrar na questão de questionar, né? Tem outras coisas que a gente precisa resolver. Então, por exemplo, né? Eu vou entrar na questão social agora, que ainda é muito mais polêmica. Eu já tive esse exemplo no meu escritório. Uma menina que estuda numa universidade, que tem os pais casados, uma família estruturada, o pai paga a faculdade, mora num bairro bacana, o pai busca, tem material, viaja uma vez por ano. É uma realidade. Ela não tem que resolver o básico, né, fisiologicamente, da pirâmide de Maslow. Mas aí a gente tem uma outra menina, uma outra realidade, que mora com os irmãos, que tem que trabalhar, que tem que se sustentar, que não tem o pai presente, só tem a mãe, que mora numa comunidade, pega mais de uma condução, tem uma avó doente. É outra realidade. Ela tem que resolver primeiro a base dela, pirâmide de Maslow. Como que eu vou nivelar as duas? Eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque é estrutural. É estrutural. E aí o que acontece? Como que ela vai parar pra questionar? Ela não vai parar pra questionar. Ela tem que resolver o problema dela básico antes. Fisiológico. Agora, dessa daqui eu tenho que chamar ela e falar, não, você tem que questionar. Você tem tempo pra pensar. São conversas completamente diferentes. Entendeu? É igual você falou da militância, né? Até responsabilidade. Exato. Você falou da militância. Não adianta eu querer vir militar e eu moro em Moema, tenho um iPhone do ano, um carro do ano de 500 milhões, um apartamento de 3 milhões e querer... Gente, Sim. são realidades completamente diferentes. É estrutural e a arquitetura é importante para isso. Ela é importante. Entendeu? Então, quando a gente vai focar num nicho, por exemplo, de clientes, a gente vai olhar para esses lados. A gente vai olhar para isso indiretamente. Então, são várias coisas que a gente tem que levar. É muito complexo, porque a gente lida com o ser humano, né? Então, esse questionamento na universidade ou depois da universidade, o que a pessoa vai ser, ela tem que se questionar como pessoa, primeiro. Se questionar, né? Exato. Olhar para si. Hoje eu faço o que eu faço porque eu fiquei muito tempo me interiorizando, gente. O que eu vou fazer de diferente? O que eu vou levar? O que eu vou agregar para as pessoas? Não só meus clientes, os fornecedores que trabalham comigo. Eles precisam ter uma experiência legal comigo. Eu dependo da mão de obra. É pensar na cadeia, né? Sim. É o processo. E assim, quando você se formou em arquitetura, como que foi esse processo? Só pra... Acho que é Olha, até legal, né? Pra passar essa visão pra... bom, eu vou voltar um pouquinho, né? Sou, né, não de família abastada, me criei em escola pública, e entrei para ET, né, Tec Lauro Gomes, que eu sou de São Bernardo do Campo, e passei uma das primeiras lá, porque eu sempre fui CDF, sempre fui. E eu entrei na Universidade de Arquitetura porque uma professora minha do ensino médio falou, não, Cintia, acho que você tem talento para arquitetura. E aí a gente fez um teste vocacional. Até hoje eu falo com a minha mãe e falo, não era para ser, né? Eu tinha 16 anos, 16 para 17, e eu fiz eu prestei como que é o nome que eles prestam? O Enem. E aí eu consegui uma nota, não sei para qual, será... É um termo que eles usam, não sei, ProUni, não sei o que era. E coloquei em duas universidades, só que eu tinha 16 para 17. E aí eu passei na Federal do Paraná e na Federal de São Carlos em arquitetura. Que legal. E aí eu falei, mãe, eu preciso ir. E olha a tomada de decisão. Eu tinha 16 para 17. Ela, filha, eu não posso deixar você ir, porque eu não tenho como te sustentar e você precisa me ajudar com seus irmãos. A realidade. Olha lá, entendeu? Aí eu saí, falei, tá bom.
Então não vou fazer. Vou fazer quando eu tiver dinheiro para pagar uma particular. Então, tá bom. Entrei na Tec Lauro Gomes, arrumei um emprego muito bom, ganhava muito bem, ajudava minha família. Depois entrei na faculdade de arquitetura, com 21. Então eu entrei tarde na faculdade. De 20 para 21 entrei. E aí eu fiz a faculdade. Então, só que isso me deu muito. Qual perspectiva? Exato. Saí da faculdade e aí vim para São Paulo. 2017 eu vim para São Paulo. Trabalhei em escritório de arquitetura, que era de Santo André. Toquei as obras da arquiteta. A arquiteta tinha uma doença, a lúpus, e ela não podia fazer muita coisa, então eu toquei o escritório para ela. Então eu já tive meu escritório ali. E aí eu saí em 2018 e aí eu abri meu escritório em fevereiro de 2018. Só que eu já tinha meus clientes, gente já me procurava. Eu já tinha feito a casa da minha tia. Eu tava na faculdade. Já tinha feito o sobrado dela. Que inclusive eu vou casar meu primo semana que vem, mês que vem. Então, assim, a gente vai criando, né, experiências ao longo do tempo. Não, a universidade para mim não foi fácil. É uma universidade cara de materiais. Ela é exigente, eu não dormia. Só que eu era tão focada, eu não sabia, gente, eu entrei sem saber nada. Só que eu era tão focada que eu falava, não, depois eu vou conhecer todos esses lugares aí que o professor tá falando de história. Ele detestava todo mundo. Detestava todo mundo. Falava, não, eu não gosto desses arquitetos nojentos, que não sabe nada. Que acha que sabe alguma coisa. E assim, diversas classes sociais. Então, eu aprendi a lidar com isso. A permear nesse mundo, né? Porque a gente vai desde que eu fui convidada para um evento, né? Que eu vou ter que ir de gala semana que vem, até andar na obra de bota, que minha bota suja que fica no carro. Para lidar com os meninos, né? Que não sabem falar direito. Então a gente é muito social. Sim. E volta de novo na base do ser humano. É lidar ali, conseguir conversar, dialogar com eles. Entendeu? Então, é muito importante, gente. Quando a gente aprende a ouvir o outro, a gente fala menos e a gente consegue executar muito mais. E você trouxe um detalhe que é muito importante, a consciência da autorresponsabilidade, né? Porque assim, tem a sua parte do processo, tem uma parte do processo que é você sozinho que vai ter que sair da inércia. Você vai ter que produzir a força capaz de te tirar da inércia e te movimentar. Sim. E todos nós somos capazes. Isso não é um ou outro. Todos vão ter esse momento. Se você não passou por um momento desse na sua vida, é porque você ainda está na inércia e não percebeu. Então eu percebo que tudo me levou à arquitetura para eu levar experiências para as pessoas certas. Nem todo cliente é meu cliente. Não. Né? Nem todo fornecedor é meu fornecedor. Nem todas as pessoas que trabalham comigo, né, vão ficar comigo muito tempo. Então a gente tem ciclos na nossa vida e a gente tem que lidar com aquilo e aprender, né? O relacionamento ele ensina muito como o arquiteto deve ser arquiteto. Né? Charles Imes, há 100 anos atrás, não desenhou uma cadeira à toa, uma poltrona famosíssima que a gente apoia o pé. Já vi essa necessidade. Se alguém quiser me corrigir, não sei se é 100 anos, tá? Mas assim, faz muito tempo, né? Então são pessoas que já passaram nesse mundo, já deixou muita coisa, e a gente tem muito que aprender com eles. A gente tem que descer um pouquinho do pedestal, né, o arquiteto, descer mais a prancheta, pesquisar mais, rabiscar mais e ouvir mais. Assim a gente consegue elevar a experiência do cliente, a experiência das pessoas. O ambiente de obra é um ambiente caótico, desorganizado, com poeira, com sujeira. Mas se aquele ambiente é agradável, se você consegue se comunicar bem, ele flui. Tudo é resolvido. Os problemas se resolvem. Você sai do centro e tem uma visão macro do negócio, você consegue resolver muito rápido. E isso entra na gestão de projetos, entra na gestão de pessoas, né? Dentro de obra, dentro do escritório, até em casa, né? Gestão financeira, né? Porque, não sei se vocês acreditam, mas eu acredito que dinheiro é energia. Sim. Entendeu? Ela passa na minha mão e vai para outra. Sim. Entendeu?
Então, assim, é muito interessante como quando a gente passa a observar dessa forma e a gente cria uma fluidez na nossa vida. É muito natural isso. E, para mim, a arquitetura ela é resolvida dessa forma. Legal. Demais. Agora, trazendo para individualização, para as pessoas, para personalização, né? É um traço muito característico do seu trabalho é a sua paixão por você inserir metáforas nas suas obras, nos seus projetos, né? Fala um pouquinho pra gente qual é a importância de você construir projetos, construir obras com metáfora e qual é o seu processo para você enxergar, captar a essência do cliente, aquela leitura das entrelinhas, dos desejos que nem ele mesmo sabe traduzir em palavras, nem ele mesmo sabe que ele precisava, e você conseguir captar isso, captar essas entrelinhas para você construir essas obras, esses projetos e, consequentemente, né, essas metáforas. E aí, só, desculpa de interromper, só para que fique claro, né? Quando a gente fala de metáfora, a gente está falando de significado personalizado, profundo e individual. Sim. Gente, foi daí que eu tirei a arquitetura multissensorial. Foi trazendo significado para os projetos. Porque como que eu fiz isso, né? Ouvindo os clientes, fazendo perguntas através do briefing, né? Ouvindo as histórias deles. E aí eu comecei a apelidar as obras, apelidar os projetos, né? Tem um projeto que eu chamo de Head Cozy no escritório. Primeiro porque eu tenho uma questão muito séria com os meus clientes para não divulgar os dados deles, nome nem nada. Eu não divulgo, eu apelido eles. Ou pelo nome da rua, ou pelo algum nome de alguma coisa que lembrou eles, uma reunião, alguma cidade. Legal. E aí a gente apelidou. E esse do Red Cozy é muito engraçado porque essa cliente é super visual. Essa cliente, ela é muito cética, né? Ela é bem fleumática no temperamento dela. E ela chegou com um projeto pronto na cabeça, no escritório. Então você imagina para eu desconstruir isso na minha cabeça. Falar, gente, eu não vou criar aqui. Só que daí eu trouxe outra questão com ela. Não, a gente vai melhorar esse espaço com base nessas ideias que não vão sair da sua cabeça. E a gente vai transformar isso. E ela, mas eu amo vermelho com branco. Eu falei, tudo bem. E aí foi onde eu apelidei. E sabe onde tem vermelho? Somente na cozinha, não tem mais nenhum lugar. Mesmo o vermelho fazendo com que a pessoa coma mais em relação à psicologia das cores. Isso ela tem consciência. Isso a gente tratou com ela. Ela tem consciência disso. Mas eu não coloquei vermelho na casa toda. Porque eu sei o peso que é. E ela queria vermelho? Em vários lugares. Então, assim, a gente trabalhou isso. E para mim foi um desafio. Tanto é que o projeto não é um apartamento grande. E a gente demorou 3 meses para chegar, nós duas. Porque era um embate, né? E na primeira reunião eu fiquei 3 horas ouvindo ela. O briefing que eu fui anotando de tudo, perguntando e anotando. Assim, deu 3 páginas, dia 4. Mas foi muita coisa que ela falou, né? Então ela sonhava com esse projeto, e aí a gente apelidou isso, e aí a gente trouxe essa questão da individualidade dela, né? Ela já tem esse projeto na cabeça há 10 anos, entendeu? Tinha que ser o marceneiro dela, porque ela não queria energia de outra pessoa diferente na casa dela. A gente fez um altar para ela, um espaço zen, né, que a gente chama, que é onde ela vai fazer ali a parte espiritual dela, né? A gente vai manter uma porta que é da mãe dela, que a mãe dela comprou junto com ela para aquele apartamento que ela comprou sozinha. Então, assim, tudo tem uma história. E aí que entra as metáforas, né? Entra as histórias do cliente, significado. Então, não precisa ser tudo superficial. A gente precisa trocar tudo, demolir tudo, mandar tudo embora. Até porque a gente tem outra questão ambiental para ser resolvida, né? Mais um problema. Não, vamos diminuir, né? Então, vamos lidar com o que a gente tem, né? E aí que entra a criatividade do arquiteto, né? Saber lidar com aquilo. Então, a gente tem, assim, tem vários projetos que a gente fez isso, né? Eu não esqueço também esses eu posso falar, da parte do Marcelo. Maravilhosos, a gente fez na pandemia. Ela estava grávida, numa das etapas, era um duplex no Morumbi. E aí uma parte a gente
fez a obra, a outra ficou para depois. E aí ela esperou engravidar e deu tudo certo o processo de gravidez, porque não era uma coisa tão simples. Depois a gente fez o quarto do Arthur, coisa mais fofa. Então, assim, a gente participa da vida do cliente. É o que você falou. A gente participa de todos os momentos, entendeu? Então é muito legal isso. A gente transitar pela vida do... A gente aprende muito. A gente aprende demais. E aí a gente volta naquela questão do significado. Porque a gente trouxe só uma conexão, uma profundidade. Não é difícil, né? Hoje eu sei que as pessoas, né, estão por aí se relacionando à torta direita, tem maus relacionamentos com os pais, com a própria família, né? Que dirá com o cliente, que é uma pessoa completamente diferente, um mundo diferente. Não se relacionam consigo mesmo com qualidade? Exato. Então é dessa forma, através de um briefing bem estruturado e de escutativa. É como uma psicóloga mesmo. É como a gente, se o cliente estivesse sentado, deitado no recamier e eu estivesse anotando. É assim que eu me sinto quando eu tô fazendo um briefing. Legal. E tem que estar conectada 100%. Celular desligado, de preferência. Uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu sempre fui muito workaholic. Sempre trabalhei demais. Durante esses 5 anos de escritório eu não tirei férias. Esse ano foi a primeira que eu tirei. 10 dias. E mesmo assim eu não saí quase do celular. Sabe Mas, o que é, né? mas eu tentei evitar. Só no Sim. final do dia no hotel que eu entrava no celular para ver as coisas. Deixei as meninas e confiei nelas. Nos meus clientes também avisei meus clientes. Deu alguns problemas, mas nada que não possa ser resolvido. E eu consegui, assim, criar uma autonomia no meu escritório, né? As meninas conseguirem trabalhar, os meus clientes falaram, não, poxa, ela tá lá do outro lado do mundo, mas, né, tá tudo bem. Tá fluindo. Tá tudo certo aqui. Deixou uma pessoa responsável aqui para fazer as coisas. Então, é pensar no todo e aí esse momento que a gente precisa ter com a gente mesmo para a gente conseguir criar, né? Então, eu consegui diminuir um pouco, desacelerar um pouco para prestar mais atenção. Porque enquanto eu estava atendendo os clientes, o celular não parava de tocar, não parava de mandar mensagem, né? E aí eu comecei a limitar os clientes. Olha, você tem horário para falar comigo. Se for muito, gente, me liga. Porque eu vou deixar um toque diferente para você. Da maioria das vezes não me ligam porque não é urgente. Né? Tem um único cliente que ele me liga, acho que 3 vezes por dia. Né? E durante a obra ele ligava 7. Mas assim, ele é um fofo, é um cliente super ativo, sanguíneo, que quer resolver as coisas e ele não espera, ansioso. Ansioso, né? Então, com ele eu tinha que falar no telefone. Não tinha jeito. Eu mandava mensagens para ele, vou entrar em reunião para poder atender um outro cliente. Então, assim, sempre ter essa comunicação. Porque a pessoa que tá do outro lado não sabe se você tá ocupado ou não. Se você tá resolvendo um problema importante ou não. Cabe a você orientar o cliente. Exato. E aí a gente vê que... Inclusive até o senso de urgência, né? Desculpa me interromper. Até o senso de urgência, às vezes a pessoa ela não tem noção do senso de urgência, né? Sim. Tudo é urgente e ela não se atentou que é a ansiedade, não a urgência. Sim. E tem muito cliente que é assim. Eu também trabalho com obra, eu vejo isso no dia a dia. Eu tenho um cliente que assim, que eu tô fazendo um apartamento, que ele é muito ansioso. Que ele não vê a hora de estar pronto, ele sabe que é pra ontem. Então, uma coisa que eu quero implementar no escritório ainda, né, em 2024, em alguns casos, esses clientes, no momento de obra, deixar eles no spa. Deixa um dia no spa. Ó, você ganha uma massagem junto com o projeto. Juro, sério. Porque vai facilitar o meu trabalho. Mas por que não? Vai facilitar o meu trabalho. Ele vai estar relaxado, não vai... Ele vai ter tempo pra ele. Fica lá 1 hora recebendo uma massagem. Depois a gente se fala. Inclusive, eu não tenho dúvidas de que você vai identificar qual é o momento exato de fazer isso. Do gargalo de cada cliente para que você... Sim. Tem cliente, por exemplo... chegou a hora. Tem cliente que eu levo vinho, que eu levo champanhe, aquela mini chandon. Tem cliente que eu levo bombom. Eu tenho um cliente, gente, ele adora doce. Ele adora um bombom. Adora comida. Na mesa dele, assim, na casa dele, no dia que eu fui fazer as fotos, eu tirei umas 5 bandejinhas, assim, cheias de doce. Ele adora. Então, isso é você entender seu cliente, né? É saber ali o que você consegue agregar nele. Você não vai mudar as pessoas. Você tem que dançar conforme a música, né?
Então, Exatamente. é muito legal quando Mais você importante, percebe nem isso. deve, né? Não. Ele tá ali você tá ali para prestar um serviço para ele e você tem que levar o seu melhor e criar soluções que ele nem mesmo imaginava. É isso que a gente tem que. Nosso objetivo, né? Sim, é muito mais profundo a arquitetura do que a gente imagina. Porque Sim, não é desenhar. É isso que eu ia É te um falar. projetinho. Faz um Porque projetinho para mim. você entendeu onde eu quis chegar. Tem muita gente que acha que é só um projetinho. Ah, você faz um projetinho pra mim, meu. Olha quantas coisas você trouxe Sabe pra o que eu falo gente. agora? Sabe o que eu aprendi agora? Nós Eu falo, falamos, então, baixa o Midjourney, pede para ele fazer para você e aí você faz a sua casa. Nem ele vai conseguir desenhar no Midjourney. Não tem como. Não existe. Não tem. O Esse pessoal tá com medo, né, da inteligência artificial. Ah, vai substituir. Não vai. Vai substituir quem é mediano. Se você quer uma coisa quadrada, cinza, bloco sobre bloco, resumindo, né? Isso, né? Uma Exato. coisa apagada. e aí eu vou até trazer um pouquinho para a área de TI, né? Vamos falar um pouquinho mais profundamente, né? É, a gente pode A trazer um pouco inteligência, isso para arquitetura. a inteligência artificial, como é o funcionamento dela? É com base nos dados das experiências passadas. Se nós estamos falando que a inteligência artificial ela funciona com base nos dados da base de dados de experiências passadas, nós estamos falando de personalização ou padronização? Exato. Assim, Aí já morreu o assunto. Aí já morreu o Exatamente. assunto. não é uma coisa ruim ser padronizado. Não é Não. ruim. Desde que ela resolva as premissas da arquitetura. Tá? Não é você falar, agora virou padrão minimalismo. Primeiro que para você falar que você é um arquiteto minimalista, você tem que viver o minimalismo. Baixo consumo, baixa emissão de pegada de carbono. Baixo tudo. Entendeu? Armário, cápsula, poucas roupas no armário, pouca comida, plantar o que você consome. Isso é minimalismo. Aí você faz arquitetura minimalista ligada a isso. Não tem como você criar uma arquitetura minimalista para um cliente que é maximalista. Que tem tudo, compra tudo, viaja 10 vezes no ano. Não tem como. Não se conversam as coisas. Ah, a gente pode pegar o aesthetic, que eles chamam, né? Mesclar. Aí a gente tá falando de quê? De conceito. De estilos de arquitetura. Aí você vai mesclar com aquilo. Aí você vai levar uma intenção. E aí você traz uma justificativa pro seu projeto. É outra coisa. Sim. Tá? Não é colocar numa caixa e falar que é aquilo. Tomem muito cuidado com isso. Né? Ah, isso é estilo X, Y, Z. Não, tomem muito cuidado com isso. Você falou de projeto conceito, acho que tem uma pergunta boa, né, sobre o projeto conceito, né, que você queria fazer. Na verdade, você definir o que é um projeto conceito. Praticamente, né, uma outra pergunta que a gente ia fazer. Você definir o que é um projeto conceito e se existe uma porcentagem, uma maneira de você quantificar o que se encaixa num projeto conceito, o que não se encaixa num projeto conceito, Vamos se lá. é que existe. Primeiro vamos falar de conceito arquitetônico. O conceito arquitetônico ele tem 3 premissas, 3 bases, que é a ideia que você tem, a sua intenção e qual a sensação você quer causar com aquele projeto pronto. Essa é a base, é o tripé do conceito arquitetônico. Quando a gente vai para um projeto conceito, né? Aí a gente está falando de um projeto idealista. Ele não pode ser executado. A gente está falando de projetos que a inteligência artificial criou. A gente está falando de projetos futurísticos que a gente não sabe como vai executar. Isso é projeto conceito. Que a gente teve uma ideia, uma intenção e uma sensação. É isso. Saiu disso, a gente entra em outro aspecto. Partido arquitetônico. Aí a gente entra no de projeto, no projeto executivo, detalhamento e obra. Entendeu? Que legal. Eu posso dizer, então, que um projeto conceito, ele é um projeto que é pensado para direcionar
as invenções, vamos dizer assim, as soluções, melhor dizendo. Exatamente. O projeto conceito é um projeto que ele é pensado para direcionar o caminho das soluções que serão Isso. propostas dali para um futuro Exatamente. que aí não tem quantificação. Ele vai ser o norte. Todo mundo fala, e qual é o norte do projeto? Né? Então é isso. Qual a sua intenção? Qual que é a sensação que você quer passar naquele projeto? Qual a sua ideia de projeto? Com base nisso, aí você vai criar você vai resolver as demandas do projeto. Programa de necessidade, terraplanagem do terreno, a ambientação, né? A parte de posição de sol, ventilação. Aí você vai resolver o projeto para aquele cliente. E aí a gente entra de novo na personalização. Então, você percebe que é um ciclo fechado? Sim. Entendeu? Então você tem que pensar dessa forma para você conseguir concluir o objetivo. É claro que hoje, com a padronização errônea e com essa arquitetura superficial, a gente quase não tem conceito. São poucos que têm conceito. A maior parte já está no partido. Já está resolvendo os problemas sem antes ter uma ideia inicial, uma intenção ou criar uma sensação. Às vezes sem nem saber qual é o problema. É. Mas é bem esclarecedor e interessante, né? Porque assim, na minha visão, meu conhecimento raso da arquitetura, o conceito que eu tinha, o valor que eu tinha, é que projeto conceito é um projeto que ele é construído única e exclusivamente com base em todas as novas tendências. Mas aí, novas tendências, nós estamos falando de algo já palpável, já existente, já pronto. Já pronto. Exato. Não. E é totalmente diferente. Uhum. É totalmente Se diferente. usa o conceito para tentar trazer é como se fosse uma figura de linguagem, né? Uhum. Muitos arquitetos usam, eu até já usei em até textos para poder trazer a pessoa aqui, né? Para você ter uma atenção de figura de linguagem e entender que aquilo ali é um processo criativo, né? Mas nem sempre é um conceito de projeto. Nem sempre tá com esse tripé. Né? Às vezes só tá com uma sensação, às vezes só tá com uma intenção, às vezes pegou a ideia de outro, né? Às vezes não tá completo. E é difícil, porque o processo criativo, ele exige tempo, experiência e pesquisa. Exige isso. Né? Não quer dizer que você vai criar algo do zero, né? Como se fosse criar roda, ou algo assim inédito. Não. É com base em experiência e em pesquisa. Você vai pegar uma ideia. Às vezes, seu ponto do projeto é uma cozinha, né? Às vezes, seu ponto do projeto é a piscina, né? A área gourmet, né? Ou é a área de descompressão do escritório, ou é a sala de atendimento do consultório. Você vai pegar um ponto ali de partida. Isso vai depender da sua experiência como indivíduo, né? Do que você tem como base como indivíduo, do que você tem até agora como história, do que você consome de conteúdo, né? E o que você exerce. Porque uma coisa que é fato, o arquiteto ele precisa desenhar à mão, ele precisa escrever. Isso que nos difere, né? Dos primatas, é o polegar. Isso faz com que a gente tenha uma percepção de espaço e de ferramenta muito grande. O desenho, ele é tão antigo quanto o fogo. Então, a gente precisa desenhar. Ai, meu desenho precisa rabiscar. Entendeu? E esse é exercer o nosso cérebro, né? A criação. Sim. Parte da criatividade. Ah, eu não gosto de papel. Vai no tablet, então. Pega o sketchbook Hoje em lá. dia, né? Vai, não tem problema. Não importa a ferramenta. O que importa é você ter essa experiência com você mesmo e ir atrás disso. Então, o conceito nem sempre é conceito em alguns projetos. Às vezes é só uma tendência. E você sente que esse tripé ele é bem trabalhado hoje no mercado? Né? Depende. Só Depende do nível. Para ver se eu lembro bem. Ideia, Intenção. e eu vou colocar como... Você não usou essa palavra, mas eu vou colocar como experiência. Sim, sensação. As sensações, né? A experiência.
hoje ele está sendo bem trabalhado, bem São fundamentado? poucos arquitetos, né? Tem o Bjork, quem quiser se aprofundar mais nisso, Legal. teve uma... Esqueci agora o nome propriamente dito do evento que teve em Copenhague. Um pouco antes da Semana de Moda. A Semana de Moda foi semana passada, que a gente também tem que acompanhar, porque a moda tá ligada a comportamento e a arquitetura tá ligada à sociedade. Então, Olha que tem que ligar. interessante. Não quer dizer que você precisa saber de moda, mas assim, só para você entender como que as pessoas estão pensando, as novas ideias. E As antes relações, teve, né? Você teve entendeu acho os que um relacionamentos. seminário, se não me engano, em Copenhague. E teve Bjork, que é um cara que é fantástico. As obras dele, os projetos dele são fantásticos. São fora da casinha. E ele cria coisas assim, bem espetaculares. Edifícios assim, museu, escola, tudo que você possa imaginar. Quem segue o perfil Arquitetura Hunter, que é a Amanda Feber, que faz a produção de conteúdos, ela foi pra lá. Tem uma série de vídeos que ela fez, acho que 3 vídeos, eu vi 2 dessa experiência dela. Ela entrou num dos edifícios feito por ele. Então você imagina, né? A sensação que ela não teve, todas as coisas que ela criou, que ela teve com experiência, ela falou com o arquiteto. Então, assim, gente, não tá tão distante. Tem que ter um pouco mais de esforço, talvez, sabe? Tá mais atento ao que tá acontecendo. Tem arquitetos fazendo coisas diferentes. Vários. Autoresponsabilidade, né? Vários arquitetos. É que pra gente, aqui no nosso... Falando de São Paulo, falando daqui do que viraliza por aqui, o que viraliza é porta dupla, né? De pé direito duplo. Sim. Chega a ser um horror, uma ofensa. Jogou no ar. Uma ofensa, gente. Não precisa. Não precisa, entendeu? A gente tá estourado no tempo, Tá? como a tristeza, mas eu tenho que perguntar, Pode perguntar. você sente, ou, né, o que você imagina, do porquê que esses arquitetos raros, mas extremamente valiosos, e coloco você como um deles, Nossa, mas... que estão pensando fora da caixinha e que estão pensando no todo, que estão pensando no macro, quebrando paradigma. Por que que não tem visibilidade? Por que que não viralizam? Por que que não tem espaço midiático de forma geral? Uhum. Qual a característica que falta? falta? Ou o que falta? Olha, eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro que tem a questão da popularização, né? Então, esse tipo de arquiteto não gosta de holofote, né? Não gosta de estar nas mídias. Pelo contrário, ele evita. E tem a questão também de... Eu não sei se é essa palavra correta que eu vou falar aqui. Posso estar até enganada. Mas existe uma questão de manipulação, de políticas, de troca de favores, entendeu? Então, quem, né, não julgando, quem tá na mídia, Interesses. jogo de interesses, quem tá na mídia propriamente dito, é que foi vendido, vamos dizer assim, tá? Ai, gente, me perdoe por falar assim, mas é só uma expressão, tá? E aí vai fazer coisas populares, coisas que estão na trend, coisas que estão tendências, e, enfim, e vai ficar naquilo. O arquiteto que ele é Interesses. responsável, o arquiteto que é responsável, que ele pensa fora da casinha, que ele pensa numa arquitetura que vai durar, um prédio vai durar 100 anos, esse arquiteto, ele não gosta de visibilidade. Porque isso atrapalha o processo criativo dele. Atrapalha. Por que que Steve Jobs usava calça jeans e camiseta preta? Porque atrapalhava o tempo dele de criar novos sistemas até chegar ao smartphone conhecido como iPhone. Por isso. Que o tempo que ele levava para se arrumar demorava muito. Ele precisava produzir e criar. É só por isso. Ai, não, porque é estética. Não, porque ele é minimalista. Gente, não, é por uma coisa prática da vida. Praticidade. Ele não queria perder tempo com aquilo. Para ele era fútil. Foco. Foco. Praticidade, foco. Clareza. Então, quando o arquiteto, propósito. ele olha para si, né, ele busca as referências que ele acha relevante, ele tem que olhar para ele como indivíduo.
né? Como que ele faz parte da sociedade. Depois disso, ele olha para o outro. Resolva as suas questões. Depois você vai do outro. Até lá, você vai passar por vários perrengues, você vai ter vários clientes que não vão combinar com você, você vai ter várias dores de cabeça e passa. E passa. É resolvível. O importante é você estar resolvido com você mesmo. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria, assim, né? De arquitetura multissensorial. Se resolva com você mesmo. Porque eu penso que a arquitetura ela tem que ter alma. Se ela não tem alma, ela é puramente estética e superficial. Eu costumo dizer em atendimento, né? Quando você quer salvar o outro, você precisa ter a certeza que você não precisa ser salvo por você, para que você tenha a garantia plena de que você vai ter capacidade de salvar o outro. Sim. Antes do avião cair, você primeiro põe a máscara em você, para depois você põe a máscara no outro. Exatamente. Para que você garanta a sua capacidade de você exercer o que você tem de melhor para com o outro. Sim. Sim. E se você não tá bem com você mesmo, né? Trazendo até pro lado mais humano, como que você vai ter criatividade de criar Não tem, gente. outras coisas? Se você não tá É bem. isso que nos difere das máquinas, dos outros seres do planeta. Qual é A nossa capacidade de pensar. até trazendo para uma linguagem, um exemplo mais simples. Qual é a importância do problema do outro se eu estou cheio de problema? Qual é a importância do problema do cliente que eu tenho que resolver com o meu projeto? Se eu não consigo parar de pensar no problema que eu estou aqui com a minha vida ou com alguma questão minha. Exatamente. Que somos seres humanos lidando com outros seres humanos. Não é? Exato. A gente não é máquina. Uma hora a gente para. E na hora que a gente para, a gente vai parar no hospital. Isso já aconteceu comigo. Sim. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Você ter quase uma parada cardíaca. Não vale a pena. De forma alguma. A gente tem que repensar bastante. Ai, mas é porque a gente tem todo o processo com o cliente, e tem custo, e tem toda a gestão. Se organiza. Porque se você se organizar, todo mundo trabalha, todo mundo se paga, tudo se resolve. Mas se você não se organizar, não dá certo. A roda gira organizada. Até para um conceito de projeto, tem um tripé, tem uma organização. Tudo é processo. Sim. Tudo é processo. E cada um sabe do seu, cada um sabe onde está, na realidade que está, né? Espero que essas informações cheguem a essas pessoas, elas consigam se organizar como pessoa, né? É igual a minha avó falava, não adianta você querer resolver o problema se sua cama tá bagunçada. Exato. Arruma sua cama primeiro. Exato. É entender essa profundidade dessa mensagem que é absurda. Absurda. Se algo que se entenderam é absurda. Eu falo por mim, pela minha vida, pelo meu momento que eu tô passando. Eu imagino. É sério mesmo. Se você bagunça, a gente fala muito assim, se eu bagunço a minha cabeça, se minha cabeça tá bagunçada, eu não consigo resolver nada. E não resolvo. E aí você cai no fundo do poço e você leva tudo junto. Até você conseguir se reerguer de novo, para colocar tudo na linha e continuar seguindo, para continuar criando, pensando, é difícil. Então, se você não se cuidar... Até você enxergar onde é em cima, onde é embaixo, antes mesmo de você tentar resolver. Muito. É por isso que a gente tem que fazer as coisas de uma forma organizada, dependente de outras pessoas, que a gente tá num cenário que a gente tá cada vez mais egoísta, tá cada vez mais... Eu resolvo tudo centralizador. Eu sou uma pessoa centralizadora, então isso para mim é difícil, né? Até por conta de todos os processos que eu já vivi na minha vida, eu tive que tomar decisões muito importantes cedo, então eu abri mão de outras coisas, mas assim, hoje eu percebo, não, se eu organizar, o negócio flui. E se tiver algum problema, a pessoa vai resolver. Exato. Então, para que eu vou perder minha noite de sono? Exato. Puta, cara, esse episódio aqui deveria ter umas 10 horas do dia. Mas o lado bom é O quê? que ela vai ter que voltar aqui pra gente continuar. Tem muito Nossa, assunto pra gente. conversar. Não, que isso? Tem Tô assunto. mentindo? Não, Tem não tô assunto. mentindo, não. A gente sabe que a gente tá estourado no tempo, mas É gostoso, né? vai Com fluindo, eu falar. tristeza. É com tristeza Então, que a gente é fala. nesse tipo de bate-papo que eu tenho com os clientes.
Aí às vezes eu não consigo sair da reunião. A gente fala que a gente não vê a hora passar. Né? Não Quando o vem. papo é bom, a gente não vê a hora Não passar. vem. A gente tá quase aqui, 2 horas aqui, 1 hora e Ai, meia gente, me conversando. desculpem. Desculpa, que isso? A gente que se desculpa por não ter inventado uma maneira de aproveitar melhor o tempo, ou dar mais tempo. Cara, Mas começa com Espero você, que todo mundo fique, né, à vontade em dar feedback, né, nesse vídeo. Com São certeza. vários tópicos, são Sim. muitas coisas. Tem coisas que eu nem falei, mas que... tá vendo como tem que ter outro Vai ser episódio? outro episódio desse. Você mesmo já deixou a deixa já, né? Vamos ver. Se o Você pessoal vai falar. pedir, vamos ver. Exato. E o pessoal sempre comenta aí, se tiver alguma dúvida lá, comenta no YouTube aí que ela responde, mas vai ter outros episódios. Tenho dúvidas. Começa você fazendo as considerações finais. Cíntia, não sei nem por onde começar. Primeiramente, agradecer sua presença, a mensagem que você trouxe tanto pra gente aqui e para as pessoas que estão assistindo, que foi de extrema profundidade, assim, foi uma aula sobre arquitetura não é só desenhar, vai muito mais além, muito mais além. Foi uma mensagem muito rica, diversas mensagens ricas, né, que você trouxe, que não tem como, eu não consigo resumir. E foram tantos insights que você trouxe, que absurdo. Então, assim, agradecer, né, desejar tudo de bom na sua vida, né, no seu trabalho. E eu quero outro episódio, eu preciso de outro episódio, porque foi incrível. Foi Como eu falo foi para as minhas incrível. amigas, vamos marcar outro café, gente. Foi incrível e todo sucesso do mundo pra você, de Muito coração. obrigada. mesmo. Muito obrigada. Assim, te agradecer, né? Gratidão pela sua presença, gratidão pela prontidão com que você nos atendeu, aceitou o convite. Verdade. Eu falei lá fora para você nos bastidores, porque mesmo lá fora a gente sem se aprofundar tanto, eu tive uma clareza muito grande e eu repito aqui, se uma pessoa, de todas que está assistindo esse episódio, se uma pessoa entender a profundidade da autorresponsabilidade, do entendimento de que nós precisamos cuidar das relações, e quando a gente fala de relações, não é só se relacionar com o outro, mas é as relações dos processos, os micros, onde se relacionam e como se relacionam para gerar o macro. Eu acho que a gente já fez o nosso trabalho, já me dou por muito feliz se apenas uma Verdade. pessoa Verdade. entender isso. Tamanha a profundidade da sua mensagem e tamanha a abrangência da sua luz e da sua capacidade. Muito obrigada. Então, gratidão. Eu E que suas agradeço o considerações convite de vocês. Eu não estava no Brasil quando vocês me chamaram. Minha amiga que indicou, né, aqui, a Ju, maravilhosa, me indicou, não, amiga, você tem que ir, você tem que falar, você fala bem. Eu falo, ai, meu Deus. E aí, Um abraço pra Ju. né? E ela é muito fofa. Daí eu falei, não, vou sim, com certeza. E aí a gente foi definindo a pauta, daí eu falei, né, falei pro Carlos, falei, não, a gente vai falar de arquitetura multissensorial. Vejo poucas pessoas falando, e eu acho que, espero que todos, né, ouçam isso e acenda a luz para pesquisar alguma coisa, porque se incomodou, é porque dá para fazer muita coisa. Exato. Ouviu, bateu, pega que é seu. Muito obrigada, gente. E a gente vai conversar aqui nos bastidores com a Cíntia. Vamos colocar aqui na descrição algumas referências que ela passou pra gente aqui durante o episódio. Algumas? Nossa, Para que vocês possam. Não, mas alguns nomes para pesquisar, um monte. alguns livros, o TED Talk, vamos deixar tudo especificado aqui para que você possa se aprofundar, né? Para que você possa fazer a sua parte de tudo que você captou e você siga, né? Exato. Porque o nosso objetivo é sempre fazer as mensagens serem cada vez mais abrangentes e com isso a gente contribuir com o todo. Isso é muito importante. Verdade. E
curtam, compartilhem muito, porque essa mensagem ela precisa ser muito abrangente, ela precisa chegar em muitos lugares, porque foi uma mensagem assim fora do comum, tamanho, profundidade. E é isso. Gratidão. Gente, obrigado. Obrigada, gente. Até logo.